A partir de agora, nesta emissora, Ponto de Fé. Um programa para fazer o seu dia mais feliz. Ponto de Fé. Você pode ligar agora, 3284-0740, para quem está fora do Rio Grande do Sul e em especial de Porto Alegre, o DDD é o 51, colocando para fora suas dores e angústias, como também o número que lhe permite enviar um zap, um vídeo, um áudio, uma foto, um pedido de socorro, não importa. Daqui a pouco eu entro em linha direta com a nave-mãe do Templo dos Milagres, porque o Bruno já está lá, porque agora o Jonathan e o Léo vão registrar os primeiros pedidos de socorro, um pelo zap e outro pelo Facebook. Vamos começar com o Jonathan hoje. A Leila Hadi, peço oração pela minha família, e aí ela cita aqui o William, a Letícia, a Jéssica, a Luane e o Renan. A Jane Neves acompanha o programa Ponto de Fé aqui da Itália, mesmo com fuso horário. Temos aqui também outros pedidos de oração, como é o caso aqui da Rosângela Enzo. O meu esposo está preso, 27 anos, por duplo homicídio, e ele quer Deus. Jefferson é o nome dele, para a oração. A Dalva Leal, ela pede oração por um sobrinho que está desaparecido, Joézer, que o Senhor tenha misericórdia dele. A Jaciara Meyer, por favor, ore pelo Marcos Pichler, ele está no hospital, na UTI. A Olga pede oração aqui pela sua família. E essa pessoa ela pode continuar comentando ali na página de comentários e a gente vai registrar aqui o pedido. Muito bem, o Léo traz os pedidos de socorro do zap. Bispo Guaraci, peço oração por mim, Cristina, e para o meu marido que está preso, Antônio Carlos. Ele está na Pecan 13 em Canoas faz 15 dias. Peço oração por ele e pela minha família. Já está aqui, amiga, incluída na nossa família. Meu nome é Juliana, aliás, Adriana Ferraz, peço por Juliana, que é a minha família, está sofrendo muito com depressão. Bispo Guaraci, me ajude. Só tenho a agradecer por estar assistindo o programa do senhor. Eu tenho a Janete na linha, é isso? Ela está na linha, hein? Passa para mim então, por favor. Janete, muita luz para você, Janete. O que está vendo? Amém. Bispo, eu ando com problemas de insônia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, onde eu tenho medo de dormir e não acordar mais. Você toma remédio controlado? Eu tomo 2. Quais são os remédios que você Um de toma? noite. Quais são os remédios que você toma? Eu tomo fluoxetina durante o dia e o Rivotril durante a noite. Fluoxetina e Rivotril. Quem entende bem da doença sabe que são os 2 remédios mais receitados para quem sofre de depressão e ansiedade. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer. Por acaso, em dado momento da vida, você já teve algum envolvimento com espíritos? Sim, já tive. Já tive uma vez, eu frequentei essas casas. Você frequentou o Batuque? Sim. Mas chegou a que ponto de relacionamento com eles? Só frequentar ou você trabalhou a serviço deles? Não, eu nunca trabalhei, eu só frequentava a casa. Você vai colocar os pés aqui sexta-feira, meio-dia? E Sim. eu vou mostrar a porta de saída para essa coisa ruim que está em você. Sim. Eu faço um desafio. Se você vier e voltar para casa do jeito que você chegar, a gente encerra os trabalhos em Porto Alegre. A gente encerra o serviço espiritual da Igreja Universal nesse estado. E olha o que eu estou te falando, são 338 igrejas. A gente fecha as portas das 338 e vai fazer qualquer outra coisa menos servir o Pai das Luzes. Mas para isso, você tem que fazer a parte que lhe cabe. E a parte que lhe cabe é dar um jeito de chegar aqui meio-dia, sexta-feira. Tá certo? Tá certo, Bispo. Vamos fazer isso? Vamos. Você aceita o desafio? Aceito. E se não mudar, além de eu fechar tudo, eu te dou direito de visitar todas as emissoras de televisão e rádio desse estado para dizer que nós somos uma farsa. E que realmente tem que ir em cima da Igreja Universal porque nós somos uma farsa. Tá combinado então para essa sexta-feira? Tá combinado, Bispo. Então até lá. Deus é contigo. Amém. Amém. E esse convite, esse desafio eu estendo a todos que se sentem amarrados. Chegando aqui,
você vai receber gratuitamente o ponto de luz. E creia, no simples contato dos teus pés com este elemento consagrado, a descarga vai ser automática. E tudo que não presta dentro de você vai ser instantaneamente puxado para fora. Esteja em que formato for, de uma depressão, de um pânico, de um desejo de suicídio, de portas e caminhos financeiros amarrados, uma vida sentimental frustrada, onde você não dá certo com ninguém. Seja qual for o problema, uma doença que os médicos não descobrem as causas, um vício hereditário, uma enfermidade hereditária, não importa. Você vai sair daqui totalmente diferente. Mostra para mim, por favor, pequenos trechos de sexta-feira, meio-dia, na hora da faxina, por favor. Agora coloque o ponto de luz debaixo dos teus pés. Coloque os 2 pés fincados no ponto de luz. Cruze as 2 mãos no alto da cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a partir de agora, toda a obra das trevas vai ser desfeita na tua vida. É nessa hora que todos os sintomas de possessão vividos por você são vencidos. Meu Deus, à medida em que o tempo vai passando, eu quero que elas tenham a impressão de estarem prisando num tapete de brasas vivas. Torna esse ponto de luz incandescente, de tal maneira que os espíritos malignos que estão neste povo não resistam. E no corpo onde eles estão, manifestem gritando agora. Eu começo pelo espírito da depressão, porque é um demônio. O demônio que tem o controle da mente e do coração dela. Não importa como entrou, se por uma bruxaria, se por uma feitiçaria. Solta este corpo e manifesta aí. Agora, já! Agora! Ela te servia, você era o de frente nela. Quando ela frequentava as terreiras, quando ela te servia na terreira, você era o chefe da cabeça dela. O espírito principal que manifestava nela nas sessões e hoje acompanha a vida dela em todos os sentidos. Solta este corpo e manifesta aí. Agora, já! Já! Isso! Agora! Para fora! Já! Muito bem, de volta com todos vocês, e ainda há tempo de você ligar pedindo socorro e ajuda em oração e deixar um copo com água sobre ou ao lado do seu aparelho de rádio, televisor ou computador. Eu vou registrar agora mais pedidos de socorro pelo Zap e dizer que ainda há tempo de você se comunicar conosco. Léo, é com você. Bispo, quero lhe pedir uma ajuda. A minha mãe, ela já veio na igreja, parou, e hoje ela vive amaldiçoando e brigando com as filhas. Eu não aguento mais. Briga com vizinhos, briga com a família, briga com todo mundo. Eu preciso de ajuda, bispo. Ore pela minha mãe. Vamos orar, amiga, pela sua mãe, sim. Peço oração pela minha família. Tenho um vazio na alma, uma vontade toda hora de morrer. Toda hora. Ontem, inclusive, eu iria me atirar na frente de um carro, mas tinha alguém me puxando. Alguém me travou. Foi Deus, amigo. Deus te travou porque Ele quer tirar esse vazio de dentro de você. Meu nome é Juliana. Ore pela minha família, em especial pelo meu casamento que está em processo de separação. Guaraci, ora pela minha saúde. Estou emagrecendo a cada dia. Eu como, mas não engordo. Quero entender o que eu tenho. Isso aí, com certeza é um problema espiritual, amiga. Se você está secando, a sua vida está definhando, você come, não engorda, tem coisa mandada por trás. Sexta-feira esse mal pode ser quebrado. Isso aqui são os pedidos, bispo, e muitos outros de pessoas que estão mandando aqui no WhatsApp, 32840740. Vamos ver os pedidos de socorro do Facebook. Na página de comentários, a Ângela Alves, ela pede aqui pela saúde do Dorgeval Alves Lima. Temos aqui também a Arialda Marques. Eu peço oração pela minha saúde. A Terezinha, peço oração pelo Igor Vasques Batista, 12 anos. Ele é imperativo. O Antônio Loff, peço oração por mim e por todos os meus familiares. A Natália Oliveira, ela inclui aqui o seu nome, o nome da Aline, da Débora e do José. Temos também o Riquelme Silva. Bispo, preciso de oração por mim e também pela minha família. Muito bem. Nós temos falado, e não custa repetir, que o problema não é ir. É com quem vai, para onde vai. Naturalmente, as pessoas sérias e adultas sabem que
que não se brinca com a vida espiritual. Não se brinca. Mas não se brinca mesmo com a vida espiritual. Por esse motivo, eu quero fazer aqui uma convocação geral e maciça para esta quarta-feira. Inclusive, você receberá gratuitamente uma carta selada com o segredo dos escolhidos. Você sabe que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e há um segredo para isso. Isso vai ser revelado nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. Na oportunidade, estamos fazendo um estudo audiovisual com respeito à salvação e aos últimos dias. Ele se chama Mistérios da Eternidade. E eu sempre mostro durante a semana o vídeo que passou na semana anterior, para que você tenha ideia exata do que vem pela frente. Porque no final desse vídeo se anuncia o que virá no próximo. Se o senhor ou a senhora, ou você, meu jovem, que assistem agora, tem um mínimo de temor a Deus, então você sabe que com vida espiritual não se brinca. E que a morte não é o fim. Ela é o princípio de uma eternidade de paz ou de tormento. Depende de com quem é que a pessoa vai e para onde vai. Veja como foi o vídeo de quarta-feira passada. Mistérios da Eternidade. Anteriormente em Mistérios da Eternidade. Apesar de a Bíblia e o próprio Senhor Jesus afirmarem que a alma do ser humano é eterna, muitos ainda insistem na tese de que morreu, acaba tudo. Esse era o pensamento de muitos, até que um dia tiveram uma experiência de quase morte. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: o desespero da condenação. Uma das sensações mais agoniantes para o ser humano é ficar preso. Muitos, o ficar parado em um engarrafamento já produz incômodo. Outros entram em pânico ao ficarem presos por alguns instantes dentro de um elevador quebrado. A maior punição para alguém é tirar-lhe o direito de liberdade. Estes homens estão prestes a serem julgados pelos crimes cometidos. Agora observe bem a reação de cada um no exato momento em que recebem a sentença do juiz. Life without parole as to count for the offense of attempted murder, mandatory consecutive underlying offenses, all those counts are consecutive each other. As well. O fato de saberem que passarão muitos anos presos ou até mesmo condenados à morte faz com que percam o controle e entrem em desespero. Porém, a prisão física não é a pior. Há quem consiga diminuir sua pena ou ter a liberdade provisória por bom comportamento ou bons advogados. A pior prisão que existe é a eterna. Se o indivíduo se angustia com a hipótese de ficar 30 anos preso, imagine o que é estar condenado por toda a eternidade. Atormentado, sem descanso, 50, 100, 500, 1000 anos. Não, eternamente. Com certeza, o desespero será maior. Diariamente, milhares de almas estão sendo condenadas ao inferno.
por rejeitarem a palavra de Deus e a sua salvação. Muitos dizem: ficar preso à igreja, à Bíblia, fazer tudo certo? Eu quero ser livre, para fazer o que bem entendo. Porém, essa falsa liberdade irá trazer a condenação eterna de sua alma, pois pensam que são livres, quando na verdade estão presos nos seus pecados, presos ao vazio que há em seu interior. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Hoje somos zombados, somos motivos de chacotas, por causa da nossa renúncia e obediência. Mas amanhã nos alegraremos, porque a verdadeira liberdade será nos céus, e ela será eterna. Essa escolha só pode ser feita em vida, pois depois que morre não há mais nada o que fazer. Uma vez no inferno, a pessoa já está condenada. É aqui que cada um decide o seu futuro, seja a vida eterna ou a prisão eterna. Não busque a salvação por medo de ir para o inferno, mas busque sim pelo que aguarda aqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra. Agora pare e pense. Se você soubesse que ficaria preso por toda a eternidade, o que estaria disposto a fazer para ser livre dessa condenação? No próximo episódio. Cada ser humano tem o seu tempo aqui na Terra. Quanto tempo lhe resta para atravessar a eternidade? Quarta da Eternidade. Uma noite especial em um lugar de paz, onde buscamos uma vida plena e fortalecimento espiritual para vencer os problemas e se manter firme diante das dificuldades. Onde perguntas que constantemente assolam a humanidade, trazendo questionamentos sobre a eternidade, são respondidas através de uma palavra forte e eficaz. Você já se perguntou o que é eternidade? Você acredita em vida após a morte? Já se perguntou o que vem depois da morte? E que quando sua alma se descolar do seu corpo, ela tem 2 caminhos a seguir? Você já imaginou passar uma eternidade ao lado de Deus? Quem é de Deus, quem é da fé, não foge da luta. Pelo contrário, se esmera para ter com Deus uma vida tal que quando ele usar a fé, a resposta seja imediata. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Quarta da Eternidade. Vem aprender como conduzir a sua alma para a eternidade com Deus. Nesta quarta-feira, às 7h30, na Avenida Júlio de Castilhos, 607, no centro de Porto Alegre. E você é o nosso convidado mais que especial. Eu espero então por você às 7h30 desta quarta-feira. Mas agora me permita falar sobre esse domingo, porque estaremos terminando a grande campanha da afronta. Eu queria inclusive trazer agora o testemunho de uma pessoa que se viu afrontada e ela tanto não se desesperou a ponto de tentar enfrentar na força do braço, como ela também não se rendeu. Naturalmente, Léo e Jonathan, há quem me pergunte assim, mas peraí, a gente reage, enfrenta ou não? Que às vezes fica difícil entender o que vocês falam. Não, resiste, enfrenta, só que usando as armas da fé. E não a força do braço. Se Ezequias parte para o confronto físico com Senaqueribe, não sobrava nada dele de Israel em 10, 15 minutos de batalha. Rapidamente, porque era um exército muito grande, Senaqueribe, né, bispo? Era o exército mais perturbado, mais sangrento. Era o exército que mais horror causava por onde passava. E para se certificar de que eles iam arrebentar com Israel e tomar Jerusalém, eles mandaram 185 mil dos seus piores e mais agressivos guerreiros. Ou seja, o enfrentamento físico era loucura, como também a rendição. Porque como é que Deus vai se manifestar se eu não resistir? Ele me mandou resistir, mas me mandou resistir pelo altar. Porque até o altar eu posso chegar. Do altar para frente, é com Deus. É com Deus. Então o que faz o homem e a mulher de fé e de fé inteligente? Quando ele se vê acuado, como aconteceu com Israel e Ezequias, ou seja, escravos dentro da sua própria terra, refém dentro da sua própria cidade.
Eles eram reféns dentro da sua própria cidade. Ele se revoltou. Só que a revolta de quem tem uma fé inteligente a empurra para o altar e não para o confronto físico. E foi o que ele fez. Ele foi para onde? Pro altar. Pro altar, ele foi para o templo. Ele levou a carta e colocou diante de Deus. E Deus, então, na pessoa de um anjo, desceu e comprou a briga. E é o que ele quer fazer por você nesse dia 14. Ele quer descer para comprar a tua briga. Mas para isso, você tem que resistir e não se render, mas ir para o altar. Trazer o inimigo para o campo de batalha, para o território de Deus, onde o próprio Deus e você são imbatíveis. Tudo que o diabo quer é ser enfrentado no território dele, onde ele sim é imbatível. Vamos agora ao testemunho de quem entendeu isso e partiu para o altar. Veja o resultado. Qual foi a maior afronta, humilhação, ofensa que você já passou? Então, bispo, a afronta maior que eu estive foi quando eu cheguei devendo R$500 mil, né? Então, eu usava droga, eu andava sujo e para minha família não tinha outro jeito, né? Aí, fiquei naquela situação de humilhação mesmo. Aí, o senhor morava como? Eu morava, nem tinha onde morar, um parente me deu uma casa no fundo e lá eu morava junto com os cachorros e comia junto com os cachorros, né? Os cachorros comiam a minha comida, eu comia também e aquela briga entre eu e os cachorros. Não, peraí. Sim. O senhor comia comida de cachorro? Sim, nessa época. O senhor não está exagerando, não? Oi? O senhor não está exagerando? Não, a gente tinha fome e tinha que comer aquela comida. A gente fica numa situação que fica cego, não consegue nem trabalhar. Mas acumulou 500 mil, R$500 mil de dívidas, como? Como assim? Eu pegava trabalho, eu trabalho em construção civil, sempre trabalhei, eu pegava dinheiro dos outros, era para fazer o trabalho, não. Ia lá e comprava aquele dinheiro no material, em droga, mexia tudo o dinheiro das pessoas que não era meu. E aí foi acumulando aquela dívida, aí chegou essa situação. Quando o senhor chegou, o senhor estava nessa situação? Nessa situação. E aí, o que o senhor fez para remover essa humilhação? Aí, bispo, eu fui para o altar, catei todas as minhas ferramentas, vendi todas as minhas ferramentas, deu equivalente a R$1.500, não fiquei nem uma chave, fui lá e coloquei tudo. Aí, colocando essas ferramentas, logo em sequência veio um trabalho, só que eu não tinha ferramenta para ir trabalhar. Aí tive de ir lá alugar um pouco de ferramenta, fui lá, fiz esse trabalho, depois que eu fui para o altar, aí deu sabedoria, aí eu fui atrás do cheque, conversei com o gerente do cheque, do banco, paguei toda a minha dívida, não assim rapidamente, mas demorou um pouco. Começou a pagar? Fui pagando, hoje paguei toda aquela dívida, graças a Deus, mas tudo foi no altar. Hoje eu trabalho na mesma situação, né, que é na construção, hoje eu sou casado, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho funcionário, hoje eu tenho empresa, mudou completamente a minha vida, como que eu quero, gosto dos cachorros, então tudo mudou a minha vida. Hoje o senhor tem cachorro, mas não divide a comida, não? Hoje não. Hoje, o senhor compra ração para cachorro mesmo? Tudo direitinho para os cachorros. Entendeu? Essa época era uma humilhação, era muito tristeza. A gente dá risada, mas é quem passa por isso que é uma humilhação que a afronta faz, o mal faz em cima da gente. Então, bispo, eu dei ouvido a Deus, né? A palavra de Deus também comecei a se obedecer à palavra de Deus. E o que os homens de Deus também falavam para mim. Aí eu coloquei em prática aquilo, né? E aí que deu a vontade de ir para o altar. O que me superou foi o altar. Essa decisão foi minha mesmo, né? Surgiu da minha mente. Eu dormi, no outro dia eu acordei com esse pensamento. Não, eu vou fazer isso, não tenho mais nada para poder fazer. Quando a gente é usuário, bebida, alguma coisa assim, vem o primeiro pensamento da afronta, que é para você pegar esse dinheiro e gastar lá. Mas só que daí eu fui mais forte, eu aguentei essa situação, peguei e fui para o altar. Aí que o altar mudou a minha situação. O altar deu força e sabedoria para mim acertar essa dívida. Hoje é vitória, né? No lugar da afronta, hoje eu sou casado, eu tenho funcionário, eu tenho empresa, eu tenho trabalho, eu como o que eu quero, eu tenho meus carros, tenho tudo. Mas mais do que o material,
Mais do que as coisas. Sim, bispo. Dentro do senhor, Sim. quem é o Ciro hoje? Hoje o Ciro é curado, hoje eu sou salvo, os dois têm o Espírito Santo, né? Nós somos servos de Deus, então tudo mudou hoje. Aquela paz que eu não tinha, Deus colocou. É um homem de Deus? É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, uma ótima pessoa, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado. Você já entrou na vida dele quando ele estava bem? Ele ainda estava passando pela situação ainda dos cachorros ainda. Ainda estava? Ainda estava no finalzinho, mas então você viu isso aí que ele estava falando? Eu vi o que ele estava passando, todo o sofrimento, mas com o voto no altar, tudo isso mudou. Amém. Então, bispo, eu tenho segunda série, né? E ela, na época, ela era formada ainda, né? Tem faculdade. Eu não tinha nada. E ela teve essa coragem ali de encarar e a gente casou, né? Tá aqui. O senhor está na vantagem. Deus abençoe. Você viu ele falando? Não é que a minha esposa era formada? Aliás, ela é formada ainda. Mas quando é que deixa de ser formada? Depois que se formou, você vê a simplicidade. Só o altar mesmo. Então você vê que ele não tem cultura, mas aprendeu o caminho das pedras. Que é o caminho de dificuldade, de sacrifício, mas que leva aonde quer. Por isso, eu quero convocá-los para colocar suas afrontas aos pés do nosso Deus nesse domingo e receber a entrada triunfal de Jesus na sua vida. Inclusive, não deixe de trazer um ramo domingo agora, para que possamos consagrá-lo e quando você entrar em casa com ele, ele determine a entrada triunfal de Jesus na sua vida. Como ele fez em Jerusalém. Veja trechos da novela no momento em que isso está acontecendo. Olha só que bacana. Ser domingo agora, o dia inteiro, mas em especial às 9h30 da manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ministro daqui agora, lá do outro lado, do rádio, do computador, do aparelho de televisão, sim. Daqui eu ministro lá a cura dos enfermos, a libertação dos cativos, sim. A real e completa liberdade dos algemados. Em teu nome, eu repreendo e mostro a porta de saída para todas as castas de demônios que até aqui vinham castigando corpo, alma, espírito, família, economia. Como ele não poupou nada, meu Pai, arrebentando com tudo, também não poupe nada, abençoe tudo. Traz a plenitude da tua grandeza à vida dos que creem e consagra este copo com água para que seja um santo remédio, capaz de curá-las por dentro e por fora. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Vamos beber a água. Amém. Que Deus abençoe a todos, receba forças para lutar e vencer e nós então esperamos por você. Quarta agora, para a Escola da Fé, o segredo dos escolhidos. Sexta-feira, último dia da segunda etapa do Ponto de Luz. Inclusive, escreva nele nome e data de nascimento, porque ele será entregue definitivamente. E domingo, então, o grande domingo de Ramos e o fim das afrontas. Vai cair tudo por terra nesse domingo, bicho. Um abraço, Léo. Um abraço, bicho. Um abraço, Jonathan. É ponto de fé e ponto final.